Daniel, capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Esta é a palavra para nós no dia de hoje. Esta palavra está falando sobre Daniel. Daniel estava ali na Babilônia, geograficamente, mas sob o domínio do Império Medo e Pérsia. Medo-Pérsia. Então, na época, o rei era Dário, então Daniel estava na Babilônia, mas sob o domínio do Império Medo e Pérsia. Então, essa palavra vai nos falar a respeito de um grande levante. Um grande levante. Diz que esse rei Dário, ele constituiu sobre aquele reinado 120 presidentes e sobre os presidentes 3 príncipes, e entre eles estava Daniel. Daniel, ele distinguiu dos demais. O Daniel, ele se distinguiu dos demais, e isto ocasionou inveja. E eles, de tal maneira que eles procuravam achar alguma culpa em Daniel para acusar. Eles procuravam ocasião para poder acusar Daniel, mas eles não conseguiam achar. Então eles procuraram na lei de Deus, do Deus que Daniel servia. Então eles ficaram ali procurando, observando, atento para ver aonde Daniel errava. Mas como não conseguiu achar nenhuma falha, eles descobriram que Daniel, ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Então 3 vezes ao dia ele se ponhava de joelho a orar. E eles acharam essa brecha, eles disseram: não tem como nós não achamos culpa nele, então vamos na lei do Deus que ele serve. E aí eles fizeram um edito, e nesse edito eles levaram até o rei Dário, para que nesse edito estava escrito que durante um prazo de 1 mês, ninguém poderia fazer qualquer tipo de petição a nenhum deuses e nem homem por prazo de 30 dias. E ali Daniel ficou sabendo deste edito, e o rei assinou esse edito. E Daniel, quando ele soube disso, ele continuou a orar da mesma maneira que ele orava, 3 vezes ao dia. Ele não acrescentou mais e nem diminuiu. E quer dizer, ele não aumentou suas orações e nem diminuiu ela. Ele continuou na mesma posição que ele costumava fazer, estar diante de Deus. Esta palavra é uma palavra muito linda, que nos ensina no dia de hoje, né? Ensina manter firme diante das provocações, diante das afrontas, que muitas vezes o adversário vem, né, contra as nossas vidas. O nosso adversário vem contra nós. Ele manteve-se na mesma posição. Ele não acrescentou para não fadigar e nem diminuiu. Ele continuou na mesma posição. E ele continuou, e aquele povo, aqueles homens, continuaram mandando pessoas ali para observar os passos de Daniel, o que o Daniel fazia. Então, o nosso adversário muitas vezes faz isso, procurando uma brecha para poder nos derrotar. Mas o mais importante é você continuar firme, sem dar ouvidos a pessoas, sem dar ouvido lá fora. Prestar atenção, sim, mas estar sempre na presença de Deus. Foi o que aconteceu aqui com Daniel. E Daniel não demorou muito. Eles chegaram até Daniel, porque eles conseguiram aquilo que eles queriam, que era o
intuito deles era matar Daniel, era levar o Daniel ali à presença do rei, porque nesse dito que eles tinham escrito era: se pegasse alguém pedindo alguma coisa para outros deuses que não fosse para o rei Dário, ele ia ser lançado na cova dos leões. Então não demorou muito, porque Daniel, ele continuou na posição e logo chegou até Daniel. E Daniel foi chamado perante o rei e o rei lançou ele ali na cova dos leões. Logo chegou, só que eles não contaram com uma coisa. Eles não contaram que o Deus de Daniel também desceu lá na cova com Daniel. O Deus de Daniel também entrou na cova junto com Daniel. Esta é a palavra para nós no dia de hoje. O Senhor fala: entra na minha presença, fica na minha presença, não dê ouvido o que está acontecendo, que vier sobre a sua vida, fofoca, contenda, não dê ouvido a nada, nenhum tipo de perseguição, só entra na minha presença. Entra na minha presença, que se você entrar, se necessário você entrar na cova, eu entro com você. A palavra está dizendo que aquele rei, ele sabia que Daniel era uma pessoa justa. Então mas devido ao que o que ele tinha assinado, ele não podia voltar atrás. E a palavra diz que ele ficou angustiado de tal maneira que até jejuar ele jejuou. Naquela noite, enquanto Daniel estava ali dentro daquela cova, diz que ele não quis comer, ele jejuou, ele não quis comer, ficou a noite sem comer, ele não aceitou música, ele não dormiu, diz que perdeu o sono e de manhã, cedinho, ele foi até aquela boca da cova e falou: Daniel, ele chamou por Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus que tu serves tenha podido livrar. Ele chegou ali, né, e fez essa pergunta, gritando o nome de Daniel. E Daniel respondeu: o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Então a palavra de Deus para mim, para você no dia de hoje, é esta resposta a qual esse versículo que eu li, o versículo 22, que Daniel respondeu para aquele rei ali: o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, porque o meu Deus, ele entra dentro da cova junto com os seus, se necessário for, e fechou a boca do leão. Agora você imagina, né? Os leões ficou com mais problema do que Daniel, porque ao invés de preocupar com Daniel lá naquela cova, eles ficaram muito angustiados, nem a boca conseguindo abrir, a boca fechada, porque Deus fechou a boca. Agora imagina o leão tentando abrir a boca e não conseguindo. É isso aí, aqueles, né, que sabem, que têm, né, eles que têm que se preocupar, o leão que tem que se preocupar, porque o mal que tem que se preocupar, porque a angústia deles tentando abrir a boca, mas não conseguindo. Daniel na cova e o leão angustiado, não era nem Daniel. Daniel olhando e vendo aqueles leão ali angustiado, nem a boca conseguindo abrir, porque quem fechou a boca do leão foi Deus. Então confia no Senhor, entra na presença de Deus. Se você não está na presença de Deus, pois vem para a presença de Deus e ora, busca, procura ter comunhão com Deus, porque a palavra diz que por mais que os nossos adversários nos observam, o nosso adversário tenta arrumar um meio para nos prejudicar, se acaso for a gente entrar até mesmo na cova, o Senhor entra junto. E a palavra do Senhor no dia de hoje para você é essa: não se preocupe com os leões, preocupe de estar na minha presença, porque dos leões eu cuido. Entra na minha presença, se preocupe de estar comigo, porque dos leões eu cuido. Esta é a palavra para você no dia de hoje.
Daniel ali, ele não acrescentou a quantidade de oração, mas ele não diminuiu, ele continuou na sua caminhada, fazendo os seus afazeres, cumprindo com as suas responsabilidades, mas entre as suas responsabilidades e o seu compromisso estava Deus. Em primeiro lugar, a palavra diz que ele orava 3 vezes ao dia, ele se ponhava de joelho, buscando o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus do impossível, o Deus que jamais perdeu uma batalha, o Deus que fala para você no dia de hoje: eu entro com você dentro da cova, e quem tem que se preocupar é o mal, não é você. Preocupe apenas de entrar na minha presença, porque dos leões eu cuido. Então, dos levantes, das perseguições, das enfermidades, de todo o mal que vem sobre as nossas vidas, o Senhor cuida deles. E preocupa apenas de estar na presença de Deus e continua fazendo os seus afazeres, e continua fazendo a minha obra, e continua glorificando o meu nome, e deixa os leões comigo, porque eu cuido deles. Esta é a palavra para você no dia de hoje. Se você recebe esta palavra, comente, deixa um comentário, deixa um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe e até a próxima.